Oi, oi, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te ensinar como se destacar sendo psicólogo. Esse vídeo ele serve tanto para estudante de psicologia que está na graduação, ele serve para quem está aguardando o CRP e ele serve também para quem é formado. Eu vou trazer aqui alguns pontos que me possibilitaram, mesmo em pouco tempo de carreira, me destacar profissionalmente. E quando eu digo destacar, eu não estou falando apenas no Instagram, mas até mesmo entre os meus pares. Então, quando eu vou em congressos, eu percebo que eu consigo ter o respeito de muitos profissionais que estão formados há muito tempo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é ouro. São coisas que eu gostaria de ter aprendido ao longo da graduação. Muitas dessas coisas eu fiz na graduação, mas eu não tinha muito bem essa estrutura. Eu gostaria de ter tido esse vídeo que eu estou gravando hoje. Então, antes da gente começar, curte esse vídeo e também não esquece de se inscrever aqui embaixo, porque esse ano de 2026 eu vou trazer muito conteúdo legal. A primeira coisa para a gente começar a discutir aqui é sobre ética. Quando a gente fala sobre ética, automaticamente vem a ideia sobre código de ética. Mas aqui vai além. Nós estamos falando sobre um conceito muito mais abstrato, sobre o certo e o errado. Como as minhas ações, elas vão afetar outras pessoas. E quais são os limites das minhas ações? Então, quando eu estava na faculdade, por exemplo, em vários momentos eu precisei tomar decisões se eu prejudicava algum colega para conseguir ganhar alguma vantagem. Eu era o tipo de aluno na faculdade que eu ia mais cedo para poder estudar. Minhas aulas começavam em volta das 6 horas da tarde e eu ia para a faculdade às vezes 2 horas da tarde. E por ter disponibilidade de tempo para conseguir estudar, por ser bolsista e também ser muito nova e ter acabado de sair do ensino médio, eu tinha muita facilidade com os assuntos que eu percebia que muita gente que estava fazendo faculdade comigo não tinha. O que eu poderia ter feito? Não ter ido mais cedo e não ensinar ninguém. Eu não precisaria ajudar ninguém nesse processo. Mas desde o primeiro período eu percebi que não era o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Eu ainda não tinha muito bem claro como eu tenho hoje, com 26 anos, porque na época eu tinha 17. Mas hoje eu percebo como isso foi importante para mim, porque ali eu percebi que eu não quero crescer sozinha. Não adianta um conhecimento que ele fica só comigo. Isso é ética. É sobre eu não querer prejudicar outra pessoa. E se eu tenho a oportunidade de ajudar outra pessoa, eu vou fazer isso. E isso aconteceu ao longo também do meu período no estágio, em que eu precisei ligar para o meu CRP e, infelizmente, denunciar uma colega de profissão. Eu era estudante, ela já era graduada. O que eu estou mostrando para vocês é a ética ela é variável, vai depender da vida de vocês, daquilo que vai estar acontecendo, mas é importante que nós saibamos quais são os nossos limites éticos. Então, para ajudar um colega, eu vou, mas para me colocar em uma posição ruim, em que eu estava fazendo uma coisa da qual eu não queria fazer, não estava me sentindo confortável, aí não. Ali vai o meu limite. Sabe aquele dilema do trem em que você precisa escolher quantas pessoas você vai matar, independente do lado que você vai escolher? Porque no lado um você pode matar uma pessoa e no lado 2 você mata 100 pessoas. Então, é você tentar entender o que vale a pena você gastar o seu tempo. Isso é ética, isso é no seu trabalho, isso é como vai te afetar, como vai afetar o outro, e isso vai te destacar. Porque, por exemplo, nesses contextos, me fez me aproximar cada vez mais de pessoas que acreditavam da mesma forma de trabalho que eu. Estamos falando sobre o seu posicionamento diante dos outros profissionais. Entregar sempre um bom trabalho, não ferir outras pessoas, entender qual que é o seu limite de atendimento, até onde você consegue ir, até onde você consegue fazer. Eu poderia trazer vários exemplos daqui da minha prática profissional em que eu tive que pensar qual era o meu limite ético. Então, convido vocês a exercitarem esse limite ético. A segunda coisa que vai te ajudar a se destacar é criar uma boa rede de networking. Isso vale tanto para o presencial quanto para o online. No presencial, estou falando dos seus colegas de sala, estou falando dos seus professores, coordenadores de cursos ou em projetos de extensão, faça o máximo de contatos que você conseguir fazer. E a ideia não é criar relações falsas, mentirosas, muito pelo contrário. E sim relações genuínas com pessoas que pensam parecido com você e que você percebe que de alguma maneira vocês podem acabar construindo uma relação muito interessante. Então, onde que eu ia que eu conheci muitas pessoas? Eu ia no meu CRP do meu estado
quase todos os meses na época em que eu tinha essa disponibilidade de tempo. Então isso me fez conhecer muitos psicólogos. Isso me fez, durante a graduação, palestrar no CRP do meu estado, porque eu conhecia muita gente. Então fazer parte também de comissões me ajudou bastante. Eu fazia parte da comissão de discentes, eu organizava a reunião anual dos discentes do meu estado. Então isso também me ajudou a me destacar ainda mais. Não é esse destaque como a gente pensa, né? 50 mil seguidores, não tô falando disso, mas as pessoas conhecerem você, conhecerem o seu rosto, conhecerem o seu trabalho, quais são os seus valores, como é que funciona pra você, então isso me ajudou bastante. Eu tenho pacientes hoje que me conheceram por conta dessa palestra que eu dei no CRP, por exemplo, ou porque na época estavam lá e me seguem até hoje, compram os meus cursos, ou quando dei palestra em algum lugar, a pessoa veio até mim, conversou comigo e eu também fiz network, então não ignorem essa. E no online é ainda mais brilhante, porque você consegue gerir ainda mais quem são as pessoas mais próximas de você. Então no online eu consegui construir relações belíssimas de pessoas que me acompanham desde a época da faculdade. Assim como também relações mais novas de profissionais que eu admiro, que passaram a me admirar também. Então, é uma relação muito próxima. Então, não esqueçam, não dá pra gente crescer sozinho. E quando a gente pensa na psicologia, se desligar do resto das pessoas não é uma boa ideia. Então, pense nessa conexão, nessa aproximação das pessoas e como ela deve ser natural. Então, se aproxime de pessoas que são parecidas com você de alguma forma, seja pelos livros que você lê, pelos filmes, pelas séries, valores parecidos. Então, se aproxime de pessoas que possam te ajudar de alguma maneira. Outra coisa que eu quero destacar aqui, que eu acredito ser fundamental nesse processo de se destacar como profissional, é capacitação teórica. Então, eu estou falando, obviamente, da graduação, mas não somente. Estou falando dos livros que você lê de educações continuadas. Hoje, tenho algumas para indicar para vocês. Nós temos a SECAD, que é a educação continuada, em que você paga um valor mensalmente e você recebe vários livros na sua casa para você continuar se aprimorando e aprendendo. Temos também a Elo. A Elo é um programa em que você paga mensalmente e você consegue ter acesso a supervisões, a aprimoramentos, formações. Se tiver tudo dentro da área da análise do comportamento e TCCs, então também é uma plataforma que eu indico bastante. Outra plataforma é a IPA, a Instituto Ponto Azul, que recentemente me tornei embaixadora. Então são 3 plataformas que você paga um valor mensalmente e você tem acesso a uma quantidade maravilhosa de conteúdos. E tudo isso vai te ajudar a se destacar da maioria. Foi muito isso que eu fiz durante a minha graduação. Na época eu não tinha dinheiro para poder pagar essas plataformas, mas o que eu fiz? Eu estava por fora. Então, eu baixava PDF, eu tinha muitos PDFs, ia pra biblioteca, fazia vários cursos gratuitos. Tenho vários cursos que na época eu fiz em graduação da UFMA, sabe, da Universidade Federal do Maranhão, porque eu queria aprender. Então, isso me fez me destacar. Li livros que os professores falavam assim: ah, leia esses livros se vocês querem se destacar. Eu li esses livros. Outra coisa que me ajudou bastante durante a época da graduação é fazer o curso de inglês. Eu fiz um pequeno curso na época e hoje estou voltando a estudar inglês e é por isso que eu quero convidá-los a conhecer ainda mais a Fluency Pass. Comecei a falar sobre a Fluency lá no meu Instagram, porque o meu objetivo aqui não é apenas ser uma embaixadora da marca. Então ali você consegue ter aulas de conversação em grupo, aulas particulares de conversação, além daquelas aulas de gramática que a gente está mais acostumado, mas a Fluency trabalha de uma forma um pouco mais única, destacando alguns pontos. Da gramática, do listening, da prática, da fala. Então, tudo isso é bem integrado. E lembrando que a Fluency vai te acompanhar desde o inglês até o seu intercâmbio, caso seja o seu objetivo. Vou deixar as informações aqui embaixo. Outra coisa que foi fundamental para me destacar da maioria foi encontro com a prática, envolvimento com a prática. Então, desde o meu 5º período eu fiz estágio. Eu fiz estágio no CREAS, eu fiz estágio no Tribunal de Justiça e também fiz um estágio no RH. Então, são áreas bem diferentes daquilo que eu atuo hoje, mas são áreas que me fizeram aprender muito. Muito do que eu sei, eu aprendi na prática. É claro que a teoria é importante, acabei de falar sobre isso com vocês, mas existem habilidades que elas só são passíveis de aprendizado na prática. E às vezes a gente acaba esquecendo isso. Então, se você tem a oportunidade de fazer estágios, faça. Faça estágios. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Depois você me conta, quero fazer um vídeo um pouquinho mais
sobre isso para ajudar vocês nesse processo de conseguir algum estágio, de se envolverem muito mais com a prática. Outra coisa que fez todo o diferencial dentro da minha carreira foi divulgação profissional. Então, eu criei meu Instagram no meu primeiro período da faculdade. Na época, eu nem tinha dimensão que eu poderia captar clientes com o Instagram. Mas meu objetivo ali era compartilhar a minha rotina, compartilhar as minhas coisas, e isso me ajudou bastante. Então, se divulgar é muito legal. E como que a gente se divulga se eu ainda sou estudante, não tenho CRP? Por meio dos seus estudos, por meio daquilo que você já está aprendendo, mostrando ali a sua jornada. E isso é muito interessante. E também, além dessa divulgação do Instagram, você faz isso divulgando no boca a boca, em congressos, em seminários, em palestras. Quando você abre a boca para falar, eu acho isso aqui por conta disso e disso, daquilo, isso é divulgação. As pessoas ao seu redor vão olhar e pensar, essa pessoa aqui, ela é diferente das demais. E isso entra em um ponto muito significativo, que é você começar a falar o que você sabe. Não mais se prender, não mais focar em nunca mais conversar sobre aquilo. Porque era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu estava estudando estudante de psicologia. Não vou falar, porque eu vou errar. Gente, ninguém liga tanto assim pra você. Tivemos um problema aqui com a luz, porque a minha luz começou a descarregar. Mas já voltamos para a última coisa que eu quero conversar aqui com vocês hoje, que é sobre humildade. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha lido alguns livros de psicologia na época e eu achei que eu chegaria arrasando, abalando, que eu saberia tudo. Mas uma das primeiras lições que eu aprendi logo no meu primeiro período da faculdade é que é preciso humildade para aprender. Percebem isso? Eu preciso me colocar em uma posição de que eu não sei. Só assim eu vou começar a saber. Isso vale para conhecimento. Isso vale para uma vaga de emprego. Isso vale para quando você está conversando com um profissional que tem mais tempo de carreira que você. Ou às vezes até mesmo o mesmo tempo de carreira que você. Quando você está conversando com pessoas que estão tentando te ensinar alguma coisa, é preciso abaixar a sua bolinha. Eu tenho 3 anos de formada, mas não significa que eu não vou aprender com uma pessoa que está na graduação. Só que às vezes a gente cria essas ideias na nossa cabeça. Então é preciso humildade para a gente conseguir aprender. É preciso humildade para reconhecer que a gente não sabe e a partir daí começar a saber. Conhecimento, a conhecer pessoas, a fazer networking, a se divulgar na internet. Olhe e pense. O mais importante é você pensar, eu não sei. Eu não sei, e tá tudo bem não saber, porque esse é o ponto que você vai começar a saber. Mas se você já parte da ideia, da prepotência, que você sabe alguma coisa, possivelmente você não sabe. Porque aquele que tem certeza que sabe, possivelmente não sabe muita coisa. Então, é sempre no lugar de humildade. E pensando nisso, quero que vocês comentem coisas que vocês acham que foi interessante, que aprenderam nesse vídeo e que também te ajudaram nesse processo de se destacarem, de se diferenciarem dos demais, porque isso foi o que me ajudou a viver da clínica mesmo ali aos 24 anos de idade, sem ter nenhum parente para me ajudar, sem ter nada, mas realmente só usando disso aqui para me fazer conexões e me destacar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também mandar esse vídeo para outros amigos que podem acabar gostando desse vídeo. Até mais, um beijo, até o próximo vídeo.